Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra e, estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colicíntidas, voltou e cortou-a em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei farinha. Ele a deitou na panela e disse: tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E ele tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe os pôs diante, comeram, e ainda sobejou, ou ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, verso 38 até o verso 44, foi a leitura que eu fiz. O primeiro texto fala sobre a morte que havia na panela tirada, do 38 ao 41. E do 42 ao 44 fala que 20 pães satisfazem a 100 homens. Quero meditar com você sobre duas realidades que é vital para o homem: o alimento e a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é o alimento para a nossa alma, é a comida que alimenta a nossa alma. A Bíblia nos diz aqui que Eliseu estava, os discípulos dos profetas com ele assentados diante dele. Chegou a hora do almoço, chegou a hora da refeição e não tinham o que comer. Então Eliseu instruiu um rapaz deles ali que fosse ao campo para pegar algumas ervas, fazer um caldo, fazer algo para eles se alimentarem. Mas ele pegou um produto, ele pegou ervas, de uma certa espécie venenosa, colicíntidas. Então, ele foi fazer um caldo para aqueles homens. Mas alguém lá conheceu que aquilo ali era um produto que intoxicava, que matava, paralisava, colicíntidas. Então eles disseram: homem de Deus, tem morte na panela, não dá para comer esse tipo de cozinhado, esse tipo de erva. Então ele pediu que se colocasse farinha na panela. Aí o povo comeu e não havia nenhum mal. Aí em seguida, pouquinho tempo depois, veio um homem de uma região chamada Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Observa, pães das primícias. Era uma oferta. Havia 20 pães de cevada e ainda havia espigas verdes no seu alforje. Aí disse Eliseu para ele: dá ao povo para que coma. Mas o servo disse para Eliseu: como é que eu vou pôr isto diante de 100 homens com fome, né? E aí Eliseu tornou a dizer: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Aí colocou diante dos homens, eles comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Aqui temos coisas importantes para aprendermos, para meditarmos. Ainda hoje,
tem muitas pessoas com o desejo de se alimentar, principalmente alimentar a alma. Mas, infelizmente, o alimento que muitos estão comendo é um alimento envenenado. A alma, ela foi feita para Deus, mas ela deve apenas se alimentar de Deus, do que provém de Deus. O homem, ele só pode se satisfazer em Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não existe satisfação sem o Senhor Jesus Cristo, que Ele é o pão da vida, o pão de Deus, o pão que desceu do céu, conforme diz a sua palavra, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo João escreveu no capítulo 6. Jesus Cristo é o pão do céu, é o pão de Deus, é o pão da vida, é o pão que desceu dos céus, e Ele também é a água da vida. Lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 7, verso 37, Ele disse, no último dia da festa lá dos judeus, dos tabernáculos, Ele disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, do seu íntimo, brotará águas que jorrem para a vida eterna. Aqui ele está falando que quem aceita as boas novas, que quem recebe a palavra de Deus com alegria no coração, é como aquele terreno da parábola do bom semeador que o Senhor Jesus mesmo ele disse, que foi semeada em um terreno pedregoso, foi semeada em um terreno espinhoso, foi semeada à beira do caminho, mas teve uma semente que foi semeada num bom terreno, numa boa terra, e ali produziu 30, 60 e 100 por um, porque a terra era boa. Então, quando nossos corações eles se abrem para receber a palavra de Deus, e o Espírito Santo começa a fazer este trabalho maravilhoso, a nossa alma se alimenta de Deus, a nossa sede de Deus, ela se acaba, ela se diminui, ela vai se indo embora, porque estamos bebendo da fonte que é o próprio Senhor Jesus Cristo, a fonte da água viva. Então, existe a fome da alma. A alma tem fome de Deus, a alma tem sede de Deus, mas não existe satisfação sem a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não existe. Muitas pessoas, muitas almas estão envenenadas e estão morrendo na fé. Isso não são apenas pessoas no seu individual, são famílias, são vidas que poderiam estar hoje servindo a Deus, andando com Deus, vivendo com Deus, tendo uma vida boa, útil, proveitosa, agradável, uma vida que alegra a Deus, mas são pessoas que estão com as suas almas, com as suas vidas envenenadas, porque não têm se alimentado de Deus, da palavra de Deus. São pessoas que têm se alimentado com filosofias vãs, com certas religiões, filosofias de vida, com meditação transcendental, com tantas coisas, mas não tem se alimentado, não tem alimentado a alma com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor. E muitos estão fracos, estão doentes, estão morrendo na fé. Ainda hoje existe morte na panela. Aqui esta panela simboliza o coração do homem, o local onde se coloca o alimento, se prepara o alimento para comer. Ainda hoje existe muita morte em nosso meio, em nosso redor, em nosso bairro, em nossa família, em nossa cidade, porque as pessoas estão se alimentando não da palavra de Deus, não do Senhor Jesus Cristo, mas estão se alimentando de uma comida estranha, de um ensino estranho, de uma doutrina herege, de tantas coisas que não é a palavra de Deus. Tem muitos alimentos que são alimentos na palavra de Deus, que são doutrinas de homens. São doutrinas de homens. Quem se alimenta de doutrinas de homens e não da palavra de Deus, fica com a alma envenenada, com a comida ruim. Existem pessoas que se alimentam de doutrinas de demônios, conforme o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 1 a Timóteo. Lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, verso 9, fala das doutrinas de homens. O que é que você tem ingerido ultimamente? O que é?
Você tem se alimentado da palavra de Deus? Se você tem se alimentado da palavra de Deus, da sã doutrina, da palavra do Senhor Jesus Cristo, a tua alma então está bem alimentada e você deve louvar a Deus por isso. Do que é que você tem se alimentado? Do que é que você tem se alimentado? É isso que nós temos que perguntar para nós mesmos todos os dias. Estamos nos alimentando do quê? Se existe alguém que você conheça, ou se você se alimentou, se você tem comido alguma comida que não é da palavra de Deus, se você não tem se alimentado com o alimento correto, mas foi um alimento preparado que te deram, e não é um alimento que vem da parte de Deus, e você quer se descontaminar, você quer pôr para fora, você deve realmente fazer isto. Nós temos que fazer igual o profeta fez. Nós temos que colocar farinha na panela. Nós temos que colocar a palavra verdadeira de Deus, a palavra genuína de Deus em nossos corações. O profeta Isaías, no capítulo 28, no verso 28, fala que o trigo é esmiuçado. O trigo, um alimento muito importante, um dos principais alimentos do homem, é o trigo. Com o trigo se prepara muitas coisas. Aí Jesus ele mesmo se coloca como o grão. Ele fala sobre o grão de trigo. Jesus fala que ele é o pão da vida. Jesus Cristo é o grão de trigo. Segundo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escreveu João capítulo 12, verso 24. Da próxima vez que você for se alimentar, que você for alimentar a sua alma, tenha cuidado para você não se envenenar. Tenha cuidado. A palavra de Deus, ela nos fala bem claro, ela nos diz bem claro: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está escrito no Apocalipse, naquela carta, daquelas 7 cartas que João escreveu. A palavra de Deus ela é bem clara, ela fala: guarda, quer dizer, conserva, mantenha, segure, esteja contigo, guarda o que você tem. O que é que você tem? O que é que eu tenho? O que é que nós temos? Temos a Bíblia, temos a palavra de Deus, temos a palavra do Senhor, temos a paz com Deus, temos o Espírito Santo em nós. Nós temos a salvação, nós temos a fé, a esperança, o amor de uma vida plena com Deus. Mas a palavra aqui nos adverte: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 17, segundo João, ele escreveu, fazendo ali a sua oração sacerdotal, o Senhor disse que deu para os discípulos, para os seus servos e para nós 2 coisas importantes. Ele diz assim: dê-lhes a tua palavra. Dê-lhes a tua palavra. Jesus orando ao Pai, falando com Deus, ele disse para Deus que deu para os discípulos dele, para nós: dê-lhes a tua palavra. Aquilo que eu ouvi e recebi do meu Pai é o que vos tenho falado. Ele falou isso várias vezes. Dê-lhes a tua palavra. E aí depois ele diz mais embaixo ali, por volta do verso 22, ele diz: dê-lhes a tua glória. Jesus Cristo disse que nos deu a glória dele, a glória de Deus. Então ele diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A palavra coroa, nós também podemos dizer, nós podemos substituí-la por glória. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, ou a tua glória, ou a tua honra, ou a tua herança no céu. Esse é o significado real da palavra de Deus. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que o Senhor Jesus ele possa abençoar a tua vida. Que o Senhor seja contigo a cada dia. Que o Senhor possa estar sempre te dando vitórias. Mas eu quero que você preste atenção ainda, e eu me lembrei agora, eu vou deixar aqui para você, no segundo texto que eu fiz a leitura dos 20 pães que satisfizeram a 100 homens,
o verso 42 ao 44 aqui do segundo livro de Reis, no capítulo 4, é para você pensar no que eu vou dizer aqui. Nós não damos a Deus porque temos, nós temos é porque damos. Fica com essa frase. Eu vou repetir esta frase para você. Você não dá nada para Deus porque você tem. Você tem porque você dá. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que a graça de Deus esteja sempre na tua vida. Que o amor de Deus possa sempre estar presente na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Se você ainda não se inscreveu em meu canal, se inscreva aqui no YouTube. Clique no sininho, que todos os dias eu estou postando um comentário, um conteúdo para Deus abençoar a tua vida. Então, que o Senhor seja contigo, que a paz de Deus esteja contigo, que a cada dia você seja uma bênção na mão de Deus, que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Até a próxima. Paz. Amém.